Olá, sou Leila, esposa de Edival. Eu tenho 2 filhas, 2 genros maravilhosos e 2 netas lindas. Nos meus 40 anos de vida cristã, eu vivi alguns desafios e um deles foi de viver um evangelho persistente sem desistir. Teve um período na minha vida cristã que a maioria dos meus familiares eram evangélicos e chegou um momento que todos se afastaram. Ficou só eu ali insistindo em adorar, em exaltar ao Senhor e trabalhando com a minha família para que eles voltassem para a igreja e o meu pai, que não era convertido, se convertesse ao Senhor. E chegou esse tempo. Persistir em oração, vivendo uma vida de fidelidade com o Senhor e orando, pedindo ao Senhor que fizesse a obra, e todos os meus familiares voltaram. Meu pai se converteu nos seus 75 anos de vida e além desses parentes meus voltarem para o Senhor, alguns trouxeram ainda a esposa, as irmãs trouxeram os esposos. Então eu quero dizer aqui que vale a pena insistir na busca pela salvação dos seus. Este foi um dos primeiros desafios que eu enfrentei. E depois de casada, eu vivi o desafio de ter que trabalhar fora. Depois de que meu esposo perdeu o emprego, a gente tinha alguns anos de casado já, e ele tinha 17 anos numa empresa e ficou desempregado. E quando ele ficou desempregado, ele passou um período, ele não conseguia mais se empregar, até que uma porta de emprego se abriu para mim e foi a hora de que Deus falou ao meu coração: é a hora, minha filha, de você arregaçar as mangas e ajudar o seu esposo. Então, para mim, foi um desafio muito grande, porque eu tinha uma das filhas ainda com 3 aninhos de idade, que é a Edilane, pequenininha, e só o fato de deixar ela em casa sozinha com a Leiliane era uma preocupação, mas graças a Deus também foi um desafio que, com a ajuda do Senhor, eu venci e consegui, com a ajuda de Deus, ajudar o meu esposo. Foi um período muito difícil, mas eu sabia que eu não estava só. Deus garantiu a sua presença constante ao lado da minha família e foi mais uma vez um desafio vencido com a ajuda do nosso Deus. E o terceiro desafio que eu quero colocar aqui também foi mais um que eu enfrentei, foi no ano de 2020, em junho, quando minha segunda neta nasceu. Foi para mim assim um desafio muito doloroso, porque a gente, naquela expectativa da chegada da segunda netinha, tivemos uma notícia triste de que ela havia nascido com um probleminha no coração e precisou de algumas cirurgias. E assim, quando eu vi a minha filha com aquela tristeza no semblante, o meu genro triste, a minha filha também, Edilane, com muita tristeza, a outra netinha esperando a irmã chegar em casa e a gente sem poder ajudar naquele sentido de alegrar o coração delas, assim, para mim, como avó, como mãe, como esposa, como mãe, sei lá, foi assim para mim muito difícil, Mas com a graça de Deus também, Deus concedeu a força de poder auxiliar a minha filha naquilo que ela precisava, abraçar o meu genro, cuidar da minha neta, que hoje a Giovana está com 6 anos. E assim, Deus nos capacitou para a gente enfrentar mais este desafio. E assim, você tem que se manter firme, com força, para dar força àqueles que precisavam, é um desafio muito grande. Então, para mim, isso foi bem difícil, mas Deus também nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou, tem nos ajudado. Essa caminhada não terminou, em relação à cirurgia da Isabelzinha, que é a segunda netinha que nós esperávamos. Tem algo ainda pela frente, mas a gente sabe que a gente não está sozinho. E Deus com certeza nos dará sempre o escape. Ele está no controle da nossa história, está no controle da história da Isabel. E a gente continua assim, seguindo com a ajuda do Senhor. Aí depois de tudo isso, eu enfrentei mais um desafio, de que foi ter que tomar uma decisão de sair de um trabalho que eu tinha de 13 anos,
para poder auxiliar a minha filha no cuidado com as netas, porque ela precisava voltar a trabalhar, aquele período de licença de maternidade havia acabado, e a netinha Isabel precisando dos nossos cuidados, dos cuidados especiais, e a gente preocupado com quem que ela vai ficar, como que a Leiliane vai voltar a trabalhar. Então foi aí que eu também tomei uma decisão que também não foi fácil, mas pela graça do Senhor, Deus nos deu essa condição de enfrentarmos mais o desafio, de entregarmos, pedimos aos nossos patrões que nos mandassem embora, para a gente cuidar das netinhas e começar uma nova etapa, né, na nossa vida, voltando para casa, cuidando do lar, cuidando do marido e cuidando das netinhas. E Deus tomou providência de tudo novamente. E foi a melhor escolha que eu fiz, né, no ano passado, foi de sair do trabalho para cuidar das minhas netinhas, porque Deus também já havia preparado a aposentadoria do esposo. Então, o esposo aposentado, eu pedindo para sair, né, do trabalho para cuidar das netinhas, então estava tudo certo. É aquele Deus que cuida da gente em cada detalhe, é esse Deus que nós servimos, né? O Deus que cuida na nossa vida de cada detalhe, no tempo certo tudo acontece, Deus ajusta, né, tudo na nossa vida, e foi isso que aconteceu. Voltei para o meu lar para cuidar da minha família e estou aí, né, com a graça de Deus nessa trajetória. A minha expectativa hoje, né, e eu trabalho para isso, é de ver minhas netas crescendo, sendo verdadeiras mulheres de Deus, servindo ao Senhor com toda a intensidade dos seus corações. Aquilo que eu pude viver, né, nessa minha trajetória desses 40 anos de vida, eu procuro plantar no coraçãozinho de cada uma delas, para que elas venham viver grandes experiências com o Senhor, e que nenhum desafio venha amedrontar os seus corações, porque a palavra de Deus diz que a gente nunca está só, e de verdade, né? Quando a palavra de Deus diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, essa certeza a gente precisa ter em nosso coração. Ele está conosco. Então, é isso. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço.